Fluminense e Cruzeiro jogam na quinta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. Diga aí, Alan. Encontro de Diniz com o Fluminense, hein? Quem diria? E que situação, porque o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, caiu uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro. A situação tá complicada, né? Realmente, que situação do Fluminense. Esse jogo vai ser transmitido pelo Sport TV. Então, às 9h30 da noite, o Sport TV usa um dos seus 2 jogos da rodada, puxando para quinta-feira, para ter o que mostrar durante a semana. A gente sabe que a situação hoje não tá mais fácil, o Sport TV não tem mais tantos eventos quanto antigamente, mas vai ter esse jogo que, para mim, é um dos mais legais da rodada. Legal mais ainda, Marinho, que tenha sido puxado para quinta-feira para a gente poder ver e se concentrar só nele, porque é evidente que as pessoas estão ansiosas. O Diniz está quase soltando o Vitória Fluminense toda vez que ele vai falar na pré-eleição do Cruzeiro, né? Tá quase soltando ainda o Vitória Fluminense, e agora ele pode, né, sendo profissional, levando o Cruzeiro, quem sabe, a tirar pontos do Fluminense fora, condenar o clube a um rebaixamento, quem sabe, né? Não vai ser rebaixado nesse jogo, mas aquele imã que a gente fala da zona de rebaixamento da Série B. Então, ó, quinta-feira, 9h30 da noite, Sport TV e Premier mostram Fluminense e Cruzeiro. É 29ª rodada, não é jogo atrasado, tá? É a rodada que foi desmembrada por causa das eleições municipais. São 2 jogos na quinta-feira, 1 na sexta e 7 no sábado. É futebol para você acompanhar o tempo todo. E esse é um jogo que eu recomendo, Marinho, e eu vou assistir. Chegamos naquele momento do campeonato, Alan, em que nós temos 2 blocos muito legais de acompanhar os jogos. É o bloco de cima, quem está disputando ali, zona de Libertadores, o título do campeonato, então isso é sempre legal, qualidade dos jogos e tal, e uma disputa acirrada. Mas quem está lá embaixo também faz jogos de um apelo emocional muito grande. E esse apelo emocional tornam as partidas, que mesmo que não sejam aquele primor técnico, tornam as partidas muito, muito, muito legais. É o caso do Fluminense, time grande, né, na zona de rebaixamento, o Corinthians, que nós falamos há pouco de Copa do Brasil, time grande na zona de rebaixamento, então quando tá assim, os jogos ficam muito legais, muito tensos, qualquer errinho ocasiona uma vitória, qualquer acerto ocasiona uma derrota, enfim, ao contrário também vale, para a gente saber quem vai ser rebaixado e quem vai permanecer na primeira divisão. No chat, o pessoal está apostando no empate nesse jogo. Daqui a pouco vou dar o meu palpite. Antes, vamos para as informações da partida. O Fluminense veio a derrota com o gol polêmico e a tentativa de utilização do selo VAR. Uma imagem recebida pela comissão técnica do banco de reservas ali do Fluminense que comprovaria que o gol foi irregular, na opinião do Fluminense. Aí o Cano pegou o celular e foi mostrar pro árbitro. Aqui, professor, tá errado, pro quarto árbitro do jogo. Não adiantou nada, o árbitro não mudou a decisão, o gol foi validado e o Cano ainda foi expulso, porque ele não pode utilizar o celular ali no banco de reservas, o aparelho não pode estar presente, não pode ser utilizado. Então não deu nada certo. O Fluminense perdeu o jogo, o gol polêmico foi validado e o Germancano ainda foi expulso e está fora dessa partida. O Mano Menezes admite que a fase é muito ruim, a fase do Fluminense é ruim e ele busca respostas para conseguir tirar o time dessa zona tão incômoda da tabela. Já o Cruzeiro empatou com o Vasco, tem aí o Fernando Diniz contra o Fluminense, criador contra criatura, e tem a boa notícia da possibilidade de volta do Matheus Pereira. Ele ficou fora do último jogo pelo temor de ter uma lesão mais grave. Nos exames ali, é momento de dar uma segurada no Matheus Pereira, foi o que aconteceu. O João Marcelo também volta a ficar à disposição, ele esteve suspenso no último encontro. Não esquece do nosso like, por favor, te inscreve no canal do All Sport, ativa o sininho de notificações, participe. A galera do chat agora aqui, o ZXXZ, mandou que vai dar 2-0 para a Raposa. Olha, difícil essa aposta, hein? Eu vou dizer que eu vou no contrário. Alan Simon te liga, para mim, vence o Fluminense. E você? Aposto em um empate. Aliás, o Diniz vai chegar empatando todas no Cruzeiro, né? Se eu acertar esse palpite aqui, porque ele empatou e classificou na Sul-Americana, empatou com o Vasco. E esse empate com o Vasco, assim, o Cruzeiro poderia ter feito mais pontos para tentar garantir a Libertadores pelo Brasileiro. Mas pro Vasco foi pior, né? Tudo bem, foi fora de casa e tal, mas hoje eu vejo assim que o Vasco precisa ganhar a Copa do Brasil para estar na Libertadores, senão ele vai ter que torcer pro campeão. Torcer para o campeão ser o Flamengo é brincadeira, né? Flamengo, não vai rolar.
e o Botafogo na Libertadores, que aí e na Sul-Americana ser o próprio Cruzeiro. Olha, aí cai uma vaga pro Vasco em 9º lugar no Brasileiro. Então pro Cruzeiro não foi um start tão ruim assim, mas eu esperava que tivesse melhor posicionado no Brasileiro para conquistar essa vaga, pelo menos na pré-Libertadores, para ir buscar a fase de grupos depois na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro que vai jogar no fim de outubro a semifinal contra o Lanús, né? O outro lado é Corinthians e Racing. Então eu vou colocar o empate, acho que pelo reencontro de Diniz, Fluminense e tudo mais, vai ficar tudo no 1-1 da vida. Não, mas daí tu pensa o seguinte, né, Alan? O torcedor do Vasco torcendo pro Flamengo, erro número 1, não vai acontecer. Botafogo. E pro Botafogo, erro número 2, não vai acontecer. O Flamengo ganhando o Brasileirão, erro número 3, não vai acontecer. Copa do Brasil. Ah, não, a Copa do Brasil. Ah, não, então tá, então tem alguma chance. Mas enfim, a fase não é nada, né, nada. E o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, porque o Corinthians não serve, o Corinthians está abaixo. O Atlético Mineiro também, ou na Copa do Brasil ou na Libertadores, também não serve, porque o Atlético está abaixo, então não serve. Não, se isso acontecer, eu vou te pedir os números da loteria. Vamos jogar junto e vamos ficar milionário. Aí vai ser onde assistir do milhão, tá maluco? Pô, pelo amor de Deus, é uma combinação gigantesca. Qual?